Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Anatomia Simplificada. Está na hora mais uma videoaula sobre generalidade dos ossos. Meu nome é Flávio de Souza e bora para mais uma aventura. Nós vamos falar sobre generalidade dos ossos, ou seja, vamos falar dos ossos de uma forma geral. Não iremos falar exatamente dos 206 ossos que tem o corpo humano, mas sim vamos classificar, vamos definir e vamos ver então os tipos e as funções dos ossos, certo? Para nós começarmos, nós olhamos aqui este esqueleto e nós nos perguntamos, o que é então o esqueleto? O esqueleto é um conjunto de estruturas ósseas que estão articuladas entre si através dessas juntas, que são as articulações, que juntas ou articuladas vão então formar o esqueleto para dar proteção e sustentabilidade ao corpo humano. O esqueleto ele é formado por ossos. O que são então ossos? Os ossos são nada mais nada menos que estruturas esbranquiçadas, estruturas de cor branca, rígidas, duras, porém flexíveis. Quanto à divisão do esqueleto humano, nós podemos dividir o esqueleto em duas partes: o esqueleto apendicular e o esqueleto axial. Qual é qual? O esqueleto apendicular ele é formado pelos membros superiores e membros inferiores, de cor azul. Vocês conseguem ver aqui. E o esqueleto axial ele é formado pela cabeça, pela coluna vertebral e pela caixa torácica, ok? Esqueleto apendicular, esqueleto axial. O esqueleto apendicular é formado pelos membros. Quais são os membros? Os superiores e os inferiores, simplesmente. E o esqueleto axial é formado pela cabeça, coluna vertebral e caixa torácica. No corpo humano, existem diferentes tipos de ossos. E estes ossos, eles possuem as suas classificações. Ao classificarmos os ossos, nós vamos ter que ter em conta três medidas: o comprimento, a largura e a espessura. Nós só vamos classificar os ossos de acordo com estas três medidas, para ser mais fácil para vocês. A nossa primeira classificação são os ossos longos. O que são ossos longos? Ossos longos são aqueles ossos em que o comprimento excede a largura e a espessura. No caso deste osso, aqui nós temos o fêmur, que é o osso da coxa, é um osso longo. Por quê? Porque o comprimento, que é esta medida aqui, excede a largura e a espessura do osso. No caso dos ossos do metacarpo e metatarso, que são ossos mais pequenos, eles são também ossos longos. Por quê? Porque o comprimento do osso excede a largura e a espessura. Não importa o tamanho, o que importa são essas três medidas, ok? Os ossos longos, eles são formados, então, por duas partes principais. Um corpo, que é chamado de diáfise, e duas extremidades, que são as epífises. Então, aqui nós temos o corpo, que é a diáfise, e as duas extremidades, que são as epífises. Entre as epífises e a diáfise, nós vamos ter então uma outra região de conexão dessas duas partes, que são as metáfises, ok? Nós temos a diáfise, que é o corpo, duas extremidades, que são as epífises, e entre elas vamos ter então a metáfise. A metáfise que é aquela zona de conexão entre a diáfise e as epífises. E é aqui na metáfise onde nas crianças nós vamos encontrar uma cartilagem, que é a cartilagem hialina. Esta cartilagem hialina ela é responsável pelo crescimento dos ossos em comprimento. E esta cartilagem hialina vai formar então a linha epifisária.
Vocês vão me perguntar, Flávio, como assim? Nas crianças, como elas estão em crescimento, elas vão possuir aqui, entre a diáfise e as epífises, esta zona que no raio-x ela é transparente. Por que transparente? Porque não é preenchida com tecido ósseo, mas sim tecido cartilaginoso. É esta linha epifisária que possui então cartilagem hialina e é responsável pelo crescimento dos ossos em comprimento. Logo, isto aqui é o raio-x de uma criança, ok? Aqui nós temos o talos, esta é a articulação do tornozelo. Aqui nós temos o talos, a tíbia e a fíbula. E aqui, no raio-x de um adulto, como vocês podem ver, nós vamos ter então aqui dois ossos longos, porém sem a linha epifisária. Por quê? Porque nos adultos os ossos eles já estão formados. Outros exemplos de ossos longos, nós temos aqui alguns ossos que eu vou nomear também. Temos este, que é a tíbia. Okay? Temos este, que se articula com a tíbia, que é a fíbula, número 2. O número 3 é do antebraço, é a una, que se articula com o rádio. Aqui, número 4 é o maior osso do corpo humano, o fêmur. Este aqui é o osso do braço, o número 5, que é o húmero. E aqui nós temos então o rádio, que vai se articular com a una, formando então a estrutura óssea do antebraço. A segunda classificação são os ossos planos ou largos, ou então laminares. Ossos planos, largos ou laminares são aqueles ossos em que o comprimento do osso e a largura são maiores ou excedem a espessura, ok? Então, o comprimento mais a largura excedem a espessura. Estes são ossos considerados ossos largos ou planos ou laminares. Como exemplo, nós temos os ossos do crânio. Aqui nós temos este osso, que é o osso parietal. O osso parietal é um osso par que compõe o crânio e nós conseguimos observar aqui as duas medidas, o comprimento e a largura, que vão então exceder a espessura, que seria essa medida daqui, mais fina, mais achatada, que nós não conseguimos visualizar. E estes ossos, eles possuem duas faces. Uma face interna, que está voltada para, no caso dos ossos do crânio, que está voltada para o cérebro, e uma face externa, que está voltada para fora. E estas faces são chamadas, então, de tábuas. Eles são formados por duas tábuas, estes ossos, no caso dos ossos do crânio. Uma tábua, depois vem uma camada de tecido esponjoso, uma tábua compacta e uma camada de tecido esponjoso, e uma outra tábua em cima, também de tecido compacto, substância óssea compacta, que eu vou explicar mais em frente. E estas tábuas, uma é a tábua interna, que já está voltada para o cérebro, e a outra tábua é a tábua externa. E entre estas tábuas, vai ter então uma parte de substância esponjosa que vai ser chamada de díploe. Então, nós vamos ter aqui uma tábua externa, uma tábua interna e aqui a substância esponjosa. Outros exemplos de ossos largos ou planos, nós temos também aqui a escápula, ok? Também considerado um osso largo ou plano. O externo também é considerado um osso largo ou plano. A próxima classificação são os ossos curtos. Ossos curtos são ossos em que essas três medidas, o comprimento, a largura e a espessura, elas se equivalem. Ou seja, essas três medidas, elas têm aproximadamente o mesmo tamanho. Como exemplo, nós temos os ossos do carpo, das mãos, os ossos do tarso, no caso da articulação do tornozelo lá nos pés, e temos também a patela. São ossos mais pequenos, que essas três medidas se equivalem. A patela, além de ser um osso curto, também é um osso sesamoide. Por quê? Porque não está articulado diretamente ao osso, a articulação, e ele é um osso supranumerário, que nós vamos ver mais daqui para frente. A outra classificação são os ossos irregulares e ossos pneumáticos. Ossos irregulares, conforme o nome diz,
são ossos que têm uma aparência diferente, distinta. São ossos que possuem depressões, saliências, forames. No caso aqui, nós conseguimos ver um exemplo, a vértebra. A vértebra possui esse processo, que é o processo espinhoso, possui os processos transversos, possui aqui o forame. Então, a vértebra é um exemplo de que é um exemplo de um osso irregular. Outros exemplos, nós temos aqui o osso esfenoide, que é um osso lá da cabeça, nós temos o sacro, e nós temos outros ossos, então, que compõem a face. Esses ossos são ossos irregulares. E temos também os ossos pneumáticos. Como assim pneumáticos? Pneu vem do latim, que significa ar. Então, são ossos que possuem cavidades. Estas cavidades são chamadas de seios. Esses seios, eles vão, então, vão conter ar. E essa presença de ar ajuda, então, na ressonância da voz e a manter os ossos da cabeça mais leves. Como exemplo, nós temos o esfenoide, que possui seios, e aqui, neste corte sagital mediano dos ossos do crânio, nós conseguimos ver esse seio frontal, aqui do osso frontal, e conseguimos ver também aqui os seios etmoidais. Estes são, então, os ossos pneumáticos. Nós temos os ossos do crânio, como eu já disse. Aqui nós temos o osso frontal, que é um osso plano. Aqui nós temos ossos suturais, que nós vamos ver mais para frente. Aqui, então, no carpo e no tarso, nós temos os ossos curtos. Nós temos aqui na coluna vertebral as vértebras, que são ossos irregulares. Temos o fêmur, que é um osso longo. E temos a patela, que é um osso sesamoide e também curto. Aqui nós temos mais outros exemplos. E agora, falando sobre a estrutura dos ossos, nós vimos que os ossos são órgãos duros. Por quê? Qual a constituição dos ossos? Os ossos são formados aproximadamente de 30% de material orgânico, que é um material descalcificado e mole, e nós vamos ter aproximadamente 70% do osso de substância inorgânica, que vai dar a calcificação, a rigidez e vai fazer com que o osso seja quebradiço. Essa substância inorgânica, ela é formada por duas partes, ou duas substâncias. A substância compacta e a substância esponjosa. Começando aqui, isto é um exemplo de um osso laminar, ou plano, ou largo. Como eu já disse, ele possui duas tábuas. Uma tábua, que seria a tábua interna, e aqui uma tábua externa. Essas duas tábuas são formadas por substância compacta. Nas substâncias compactas, as lâminas ósseas elas vão estar formadas uma em cima das outras, sem espaços e sem cavidades. Elas estão mais juntas, dando mais rigidez e mais dureza ao osso. E entre elas, nós vamos ter, entre estas duas tábuas, no caso dos ossos laminares, a substância esponjosa. A substância esponjosa possui lâminas que elas estão dispostas em diferentes direções e possuem pequenas cavidades, em formato mesmo de esponja. Assim, mais ou menos. Então, esta parte é chamada de substância esponjosa e é uma parte menos dura do osso, uma parte mais leve. Aqui, na estrutura dos ossos longos, nós já vimos que ele possui uma diáfise e duas extremidades, que são as epífises, ok? Atenção, em todos os ossos longos existe canal medular. É dentro do canal medular que nós vamos encontrar a medula óssea vermelha ou medula óssea amarela, ok? Todos os ossos longos possuem canal medular? Sim, possuem canal medular. Ossos em que o comprimento excede a largura e a espessura, porém não apresentam canal medular, são ossos alongados, que fazem parte de uma outra classificação. E aqui nós conseguimos ver essa parte amarela aqui, certo? E aqui nós temos um orifício, que seria então o canal medular. Se nós fizermos um corte na transversal de um osso longo, nós vamos conseguir observar este canal medular. E o osso, ele possui essas duas substâncias, como eu já disse. A substância compacta, que é esta, e a substância esponjosa, que é esta aqui. Como eu disse, a substância esponjosa, ela possui pequenas cavidades entre as lâminas ósseas, neste formato aqui.
E a substância compacta, as lâminas, elas estão dispostas uma em cima da outra, que dá então essa dureza ao osso. E os ossos, eles são revestidos por um material orgânico, que são então externamente o periósteo, que reveste o osso externamente por toda a sua largura e comprimento, e internamente nós vamos ter um outro revestimento que é o endósteo. O endósteo, ele reveste os ossos internamente, deste jeito, e o periósteo reveste os ossos externamente, deste jeito. Porém, o periósteo, ele possui duas camadas. Ele possui uma camada externa, que é uma camada responsável pela regeneração dos ossos e onde os tendões vão se fixar, e possui uma camada mais interna, que possui células que darão origem às células ósseas, que vão então formar a matriz óssea. E quanto à função dos ossos? Os ossos, como vocês já devem saber, possuem várias funções. Uma das principais funções dos ossos é a função de sustentação. Os ossos, quando articulados entre si, eles dão sustentabilidade ao corpo humano. No caso aqui dos ossos do quadril, quando eles estão articulados, eles vão dar sustentação ao tronco, à região superior, ok? E a coluna vertebral, juntamente com os ossos do quadril, darão também sustentação ao corpo, principalmente ao tronco. A outra função dos ossos é de proteção. No caso da caixa torácica, os ossos que estão articulados entre si darão proteção aos pulmões e ao coração, e a cavidade pélvica, que está aqui entre os ossos do quadril, vai dar então proteção do sistema genital masculino e feminino e uma porção também do sistema urinário e digestivo. A outra função dos ossos é de fixação muscular. Conforme vocês observam aqui nesta imagem, os músculos estriados esqueléticos, eles se inserem através dos seus tendões de origem e inserção nos ossos para realizar então movimentos. Esta é uma das funções também dos ossos, fixação muscular. A outra função que nós temos nos ossos é de formação do sangue. Os ossos, no seu interior, possuem a medula óssea. A medula óssea ela é responsável pela formação das células figuradas do sangue. No caso das crianças, durante a infância, nós temos uma maior quantidade de medula óssea vermelha, que no caso dos ossos longos estão localizadas no canal medular, e nos adultos nós vamos ter uma maior quantidade de medula óssea amarela, onde nós vamos ter, além da presença dessas células que produzem as células figuradas do sangue, vamos ter também a presença de tecido gorduroso. Daí surge o nome medula óssea amarela. Para nos finalizarmos, eu trouxe aqui outras classificações dos ossos, que são os ossos supranumerários. O que são ossos supranumerários? Ossos supranumerários são ossos que estão presentes no nosso esqueleto, que, porém, não estão dentro dos 206 ossos do corpo humano. E quais são estes ossos? São, então, os ossos suturais. Em algumas pessoas, tem esta variação anatômica de ter a presença destes ossos, que são os ossos suturais. Aqui nós temos os ossos parietais, que são pares, e aqui teríamos simplesmente o occipital. Porém, surgiu um outro osso entre as suturas do crânio, que é chamado então de ossos suturais. Daí surge este nome, ossos suturais, porque ele cresce entre as suturas do crânio. Os outros ossos são os ossos sesamoides. Ossos sesamoides são aqueles ossos que crescem próximo de outras estruturas ósseas, que normalmente ocorrem nos ossos dos pés, como vocês conseguem ver aqui neste exemplo, nos ossos das mãos, e outro exemplo que nós temos de osso sesamoide é então a patela. Por hoje é tudo sobre generalidade do sistema ósseo. Depois nós teremos uma aula específica de cada osso do corpo humano, ok? Obrigado pela atenção. Se tem alguma dúvida, escrevam no comentário e até a próxima aula.